Vamos estar começando aqui pela parte da intoxicação exógena. E aí vamos finalizar ali com os acidentes com os animais peçonhentos, tá bom? Então, olha só. A intoxicação exógena, ela é o conjunto aí de efeitos nocivos representados por manifestações clínicas ou laboratoriais, que vão estar revelando aí o desequilíbrio orgânico produzido pela interação de um ou mais agentes tóxicos com o sistema biológico. Então, a intoxicação exógena, vai acontecer quando algum agente tóxico vai estar entrando ali em contato com o nosso organismo, e produzindo uma série de consequências maléficas. Então, a intoxicação exógena, ela é uma forma de envenenamento e por isso pode provocar aí algumas reações locais, como o eritema, que é aquela vermelhidão na pele, a dor na pele também, ou algumas reações mais generalizadas, como vômito, febre, suor intenso, convulsão. A pessoa pode ir para coma, inclusive vir a óbito. Então, essa intoxicação pode estar causando um sintoma mais leve, até aí a morte do indivíduo. Mas toda intoxicação é uma forma de envenenamento. Então, a gente tem o agente tóxico, aquilo que vai estar causando essa intoxicação. O agente tóxico geralmente é uma substância química, quase sempre de origem antropogênica, ou seja, é o homem que vai estar produzindo essa substância. Então, ali de uma origem humana, fabricada por humanos. Ela vai estar causando aí dano ao sistema biológico, alterando uma ou mais funções do nosso corpo, podendo provocar morte, ali sob certas condições de exposição. De modo geral, a intensidade da ação desse agente tóxico vai ser proporcional à concentração e ao tempo de exposição. Então, dependendo aí, do tempo de exposição e da concentração que a pessoa foi exposta, ela pode estar sofrendo efeitos mais graves. Então, aqui a gente tem alguns exemplos de agentes tóxicos, tá bom? A gente tem aí os produtos químicos de uso domiciliar, que geralmente estão ligados aí a material de limpeza, inclusive material de beleza também, ali como esmalte, acetona, tudo isso é tóxico. Os remédios benzoadiazepínicos, os benzodiazepínicos, os analgésicos opiáceos, paracetamol também pode estar sendo tóxico, dependendo da quantidade, o tempo de uso, e alguns anticoagulantes. Pessoal, tá todo mundo me ouvindo bem? Tem um colega aqui que disse que a minha voz está saindo travando. Tá assim todos os áudios com todo mundo? Neuma, tu ainda tá me ouvindo? Tô sim. É que a outra colega disse que o áudio está travando. Eu acho que é o teu, Tabita, que tá ruim. Porque a colega tá ouvindo. Pra mim não tá travando, não. Tá normal. Faz assim, Tabita, sai e entra de novo, que aí pode ser alguma coisa no sistema e eu te aceito aqui novamente. E agora, tá ouvindo bem ou tá travando? Melhorou. Tá, então é só um errinho no sistema. Então vamos lá. Então, como eu estava falando para vocês, esses são os exemplos, de agentes tóxicos. Muita coisa a gente tem em casa, outras coisas não, como por exemplo aí
os inseticidas, pesticidas, os agrotóxicos, como por exemplo aí o chumbinho, metais pesados como arsênico, chumbo, mercúrio e o ouro, né? Tudo isso é tóxico para o nosso organismo. Substâncias aí que vão estar impedindo também a oxigenação do sangue, como nitratos, os gases de escapamento dos carros, né? Motocicleta, naftaleno, picadas de animais peçonhentos, alguns tipos de plantas venenosas e também alguns tipos de alimentos. Tudo isso daí pode estar sendo agente tóxico para o nosso corpo. E aqui na parte da alimentação, a gente tem a gastroenterite. Provavelmente toda pessoa que vive e respira, está vivo nesse momento, já teve uma gastroenterite. Quem não teve, provavelmente um dia vai ter. Então, a gastroenterite também é conhecida como a intoxicação alimentar. Acontece aí devido à presença de micro-organismos, como vírus e bactérias, ou então as toxinas, né, desses micro-organismos, que vai estar presente ali nos alimentos, principalmente quando esses alimentos são mal conservados. Então, isso aqui acontece bastante, né, principalmente com a alimentação de fora, a maionese caseira, feijão que está ali há muito tempo, ele estraga, ou então tem alguma coisa. A gente vai comer aquilo e vai ter uma intoxicação alimentar. Geralmente os sintomas da intoxicação alimentar vai ser diarreia e vômito, né? Então ela é conhecida aí como gastroenterite. A gastroenterite também é uma forma de intoxicação exógena, porque o corpo é intoxicado, né, ali por um agente, né, uma bactéria, um vírus, ali daquela comida que está mal conservada e vai estar ali fazendo mal para o nosso corpo, intoxicando o nosso corpo. Então, né, mas a título de informação, você já sabe que a intoxicação alimentar é a gastroenterite. Então, pessoal, a gente tem algumas fases da intoxicação, tá bom? Esses eventos, né, envolvidos na intoxicação, desde a exposição à substância química até o aparecimento dos sintomas, podem ser desdobrados em 4 fases. Então, a fase da intoxicação vai ter 4 fases. A compreensão dessas fases permite definir melhor as abordagens do ponto de vista da vigilância em saúde, a assistência, a prevenção e também a promoção da saúde aí das populações expostas e também intoxicadas por substâncias químicas. Então, essas são as 4 fases aí da intoxicação exógena. A gente tem a fase de exposição, a fase toxicocinética, a fase toxicodinâmica e a fase clínica. Fase de exposição, que é a primeira fase aí da intoxicação exógena, ela corresponde ao contato do agente tóxico com o organismo. Então, aquele primeiro contato ali que a gente vai estar tendo com o organismo. Nessa fase é importante considerar, né, outros fatores, entre outros fatores, a via de incorporação desse agente tóxico, a dose ou concentração desse agente tóxico, suas propriedades físico-químicas, aqui a gente não precisa aprofundar, bem como também o tempo do qual se deu essa exposição. A suscetibilidade da população exposta é também um fator importante a ser considerado. Então, aqui nessa primeira fase, a fase de exposição, acontece ali aquele momento, né, que a pessoa tem o primeiro contato com agente tóxico, e aí ela vai começar, o corpo dela vai começar a reagir conforme aí a intensidade dessa intoxicação. A gente tem a segunda fase, que é a fase toxicocinética, que vai estar correspondendo aí ao período de movimentação desse agente tóxico no organismo. A primeira fase ele tem ali o primeiro contato, e na segunda fase, né, vai ter ali a questão da movimentação, a parte que ele entra no corpo e começa a se instalar. Nessa fase destacam-se o processo de absorção, armazenamento e biotransformação e a eliminação, né, do agente tóxico pelo nosso organismo. As propriedades físico-químicas das substâncias químicas vão estar determinando o grau de acesso aos órgãos-alvo, assim como a velocidade de eliminação do organismo. A terceira fase é a fase toxicodinâmica,
que compreende aí a interação entre as moléculas da substância química e o sítio de ação dos órgãos, podendo provocar desde leves distúrbios até mesmo a morte. Então, nessa fase aqui, né, as moléculas ali dessa substância química vão começar a interagir ali com os nossos órgãos. E é aí que vai estar acontecendo os sinais e sintomas. Aqui na fase clínica, que é a última fase da intoxicação exógena, já tem, né, ali as evidências de sinais e sintomas ou alterações patológicas detectadas mediante as provas diagnósticas, né, mediante exames, caracterizando os efeitos nocivos provocados pela interação dessa substância química com o organismo. A gente tem 4 fases aí, cada uma dessas fases vai estar acontecendo ali alguma coisa, né, no nosso corpo. A gente não precisa aprofundar tanto nisso aqui, mas a título de conhecimento vocês precisam saber. Então, olha só, os períodos da intoxicação. Considerando as fases envolvidas na intoxicação, a abordagem da população exposta vai estar levando em conta 2 períodos. Então, a gente tem aí o período subclínico e o período clínico. O período subclínico, né, quando ele não acontece aí, ainda não acontece aí no subclínico as manifestações clínicas, mas existe a história de contato direto ou indireto com as substâncias químicas. A definição das ações de saúde vai depender das características da substância química e da exposição. Então, essa parte aqui subclínica, né, o paciente não está apresentando ali aqueles sintomas iniciais, mas ele sabe que ele teve contato ali com algum agente tóxico, tá bom? Então, ele já corre para o médico, aquele paciente, né, que não está apresentando nenhum sintoma, mas sabe que, né, vai apresentar devido a esse contato com esse agente tóxico. Então, ele corre para o hospital e já vai dando ali o histórico dele, contando o que aconteceu. E aí, a partir disso, né, a gente vai estar tomando as medidas cabíveis como profissional de saúde. E aqui no estágio clínico, né, nesse momento os sinais já tem, né, os sinais e sintomas, os quadros clínicos e síndromes são evidentes e determinarão as ações de saúde a serem adotadas. Pelo grande número de substâncias químicas existentes e considerando que muitas vezes a exposição é múltipla, né, vários agentes químicos ali, a sintomatologia é inespecífica, ou seja, não tem ali um sintoma específico, principalmente na exposição a longo prazo. Isso aqui acontece bastante com os trabalhadores rurais que ficam ali expostos a alguns agentes químicos, né, alguns agrotóxicos. Então, eles podem estar variando, mudando ali de agrotóxico, né? Então, é uma exposição muito prolongada, pode estar trabalhando por anos ali. Então, a sintomatologia desse paciente pode ser inespecífica, né? Devido ali a vários contatos com vários tipos de agentes tóxicos, ele vai apresentar aí vários tipos de sintomas. As intoxicações às substâncias químicas podem ser agudas e crônicas e poderão se manifestar de forma leve, moderada ou grave. A intoxicação pode ser aguda, quando causa sinais e sintomas após um único contato com a substância, ou crônica, quando seus sinais são sentidos aí após o acúmulo da substância no organismo, consumidos aí por muito tempo. Então, tem paciente que vai apresentar aí essa intoxicação aguda, né? Já teve o contato ali com agente tóxico e de imediato já começa a apresentar os sintomas. E tem aqueles pacientes, né, que são ali os intoxicados crônicos, como eu dei exemplo agora há pouco de alguns trabalhadores que trabalham em lavoura, nessa questão rural, que os agrotóxicos, eles vão estar se contaminando aí a longo prazo, a longo período. Esses aqui, pessoal, são os principais sintomas aí da intoxicação exógena. Isso aqui também vai depender, né, vai variar também
Esse sintoma vai estar variando também em relação a cada agente tóxico que esse paciente foi exposto, mas geralmente vai estar sendo aqui esses os principais sintomas. Como existem diversos tipos de substâncias tóxicas, há uma grande variedade, né, de sinais e sintomas que podem estar causando uma intoxicação. Então, as principais vai ser a bradicardia ou ataque cardíaco, o paciente vai apresentar um ou outro, hipertensão ou hipotensão, né, um ou outro, o aumento ou diminuição do diâmetro das pupilas, né, o paciente vai apresentar sudorese, eritema, que é a vermelhidão na pele, ferimentos na pele. Ele pode estar apresentando alterações visuais, como borramento, turvação e escurecimento da vista. Esse paciente pode estar apresentando falta de ar, vômitos, diarreia, dor abdominal, sonolência, né? Vai ficar ali bem sonolento. Pode apresentar alucinação e delírio, retenção ou incontinência urinária e fecal também. Ele vai apresentar também uma lentificação, né? Vai ficar ali mais lento, letárgico e dificuldade para estar realizando movimentos. Tudo isso daí são sinais e sintomas de uma intoxicação exógena. É claro que vai depender, né, do tipo de produto, do tipo de agente tóxico que ele foi exposto. Então, por exemplo, né, a pessoa aí tem um contato direto na pele com a soda cáustica ou algum outro ácido, né? Ela vai apresentar sintomas específicos, como por exemplo ali uma irritação local na pele, né? O eritema, que é a vermelhidão, pode ter ali algumas bolhas também, isso vai depender de pessoa para pessoa. Então, cada caso vai estar ligado aí ao agente tóxico. Assim, o tipo, a intensidade e a quantidade de sintomas de intoxicação variam de acordo com o tipo de substância tóxica, né? Quantidade e o estado físico da pessoa. Quanto mais saudável for a pessoa, né? Menos efeitos ela pode estar sentindo. Além disso, as crianças e os idosos são os mais sensíveis às intoxicações. Tem um organismo aí um pouco mais frágil, né? Então, os primeiros socorros que vão ser realizados nessas vítimas, né, de intoxicação inclui aí ligar imediatamente para o SAMU, né? Se você não levar a vítima até o hospital, você liga para o SAMU. Depois, ali desse procedimento, você afasta ali o agente tóxico, lavando com água, caso esteja ali em contato com a pele, ou mudando de ambiente, caso seja inalatório, né? Então, se a pessoa estiver inspirando aquele produto, você tira ela do local para ela parar de respirar aquele produto, aquela substância. Mantemos a vítima deitada em decúbito lateral, caso ela perca consciência, né? Decúbito lateral, como a gente viu, vai proporcionar aí essa questão das vias aéreas desobstruídas. É menos provável, né, que uma via aérea obstrua em decúbito lateral. Você também vai estar procurando informações, né, sobre essa substância que provocou a intoxicação. Caso possível, como checando ali caixa de remédio, recipiente de produto, ou procurar ali a presença de algum animal peçonhento próximo, para estar ajudando aí na informação para a equipe médica. Então, pode acontecer de algum animal picar, né? E ali você dá aquela procurada para ver se realmente pode ter sido isso. Deve-se evitar dar líquidos, né, para a pessoa. Muita gente aí dá líquido para a pessoa beber, né? Tá ali vomitando, um leite morno, água morna. Deve-se evitar esse procedimento. Principalmente se a substância ingerida, nesse caso aí de ingestão, né, tóxica, se essa substância foi desconhecida, tá bom? Ácida ou corrosiva, porque isso pode piorar aí os efeitos da substância no trato digestivo. Então, a pessoa ingeriu ali alguma coisa tóxica, deve-se evitar dar líquidos para essa pessoa beber ou então provocar os vômitos. O tratamento para intoxicação
Varia de acordo com a causa e com o estado clínico da pessoa, podendo ser iniciado já na ambulância ou então quando a pessoa chegar no hospital. Vai estar envolvendo aí a avaliação, né, dos sinais vitais, como pressão, batimento cardíaco, oxigenação do sangue e estabilização. A pessoa vai entrar aí para hidratação venosa ou uso de oxigênio. E identificar as causas de intoxicação, né, através da história clínica, saber ali o que aconteceu com o paciente, o que algum acompanhante vai contar, tá contando aí do que aconteceu. Essas causas também são verificadas aí através dos sintomas e do exame físico da vítima. É feito, né, a descontaminação, que tem como objetivo diminuir essa exposição do organismo à substância tóxica, através de algumas medidas, né, como a lavagem gástrica, a irrigação de soro fisiológico através de uma sonda nasogástrica, administração de carvão ativado no trato digestivo, para estar facilitando aí a absorção do agente tóxico. Ou também pode estar sendo feita a lavagem intestinal com laxativo, alguns laxativos, né, como por exemplo aí o manitol. Então por isso que não se recomenda a questão do vômito, tá bom, pessoal? Porque lá no hospital vai estar sendo feito o procedimento correto, como esses que a gente acabou de ver. Então o vômito aí é descartado, provocar o vômito. E lá no hospital também vai estar sendo usado um antídoto, né? Dependendo aí da intoxicação desse agente que provocou, vai estar sendo usado um antídoto para cada tipo específico de substância. Vocês querem fazer alguma pergunta? Ficou alguma dúvida? Então essa é a parte aqui da intoxicação exógena, tá bom? Essa aula aqui é uma aula curta, e aí a gente vai aqui para a parte dos acidentes com os animais peçonhentos. Então vamos lá, os animais peçonhentos são aqueles que produzem substâncias tóxicas que podem ser injetadas diretamente em outros organismos, graças aí à presença de um aparelho inoculador. Esse aparelho inoculador desse animal peçonhento vai estar servindo, né, para estar liberando esse veneno que ele carrega, esse agente tóxico que ele carrega dentro dele. Então, quais são as diferenças aí entre animais peçonhentos e os animais venenosos, né? Existe uma diferença, tá bom? Animal peçonhento não é a mesma coisa aí que o animal venenoso, olha só. Os animais peçonhentos e venenosos, eles possuem em comum o fato de produzir veneno. Então, né, tanto um quanto o outro produz veneno. O que diferencia eles é a presença de uma estrutura para inocular, ou seja, para injetar, né, para estar transmitindo aí essa substância que ele carrega. Os animais peçonhentos possuem um aparelho para inocular o veneno. As glândulas de veneno ou peçonha desses animais ligam-se com dentes ocos, ferrões ou aguilhões. Então, esses animais peçonhentos, eles têm, né, dente oco para aquele veneno estar saindo por ali, ferrões, o veneno também é liberado ali pelo ferrão, ou os aguilhões. E aí são exemplos de animais peçonhentos, né, pessoal? As serpentes, aranhas, os escorpiões, as vespas, abelhas, os maribondos e as formigas. O maribondo aqui para a região norte, né, a gente conhece ali mais como aquelas cabas, né, aqueles animais mais parecidos com as cabas, que tem várias espécies. Lá para fora acho que é maribondo, né, que é mais conhecido. Então, entre as serpentes peçonhentas encontradas aqui no Brasil, a gente tem a cascavel, a jararaca,
a surucucu e a coral verdadeira. Em serpentes, as glândulas de veneno vão estar ligadas aí aos dentes, tá bom? Porque esses dentes dela são ocos, então vai estar servindo aí para inocular esse veneno. São aí as presas. Elas vão estar servindo para inocular e injetar esse veneno. Já os animais venenosos, eles também produzem veneno, né? Só que eles não possuem a estrutura para estar inoculando esse veneno, para estar injetando esse veneno. Um exemplo de animal venenoso é o sapo, né? Existem alguns tipos de sapo que são venenosos, mas o veneno ele só vai ser liberado quando a glândula que produz esse veneno é pressionada. Então, para quem já assistiu aqueles programas de biólogos, né, como por exemplo do Richard Rasmussen, ele pega o sapo, né, e aí ele dá aquela apertada e aí o veneno sai. Ou então tem alguns sapos mesmo, né, que ele libera a substância tóxica na própria pele e você não pode triscar, né? Mas ali ele não tem esse aparelho inoculador, esse aparelho para estar injetando o veneno ali em uma presa. Então essa é a diferença entre animal peçonhento e animal venenoso. E aqui no Brasil, os principais animais peçonhentos que vão estar causando acidentes são as serpentes, escorpiões e as aranhas. Esses três aí estão no ranking, tá bom, pessoal? De acidente aí com animais peçonhentos. Os acidentes com serpentes, especialmente com a jararaca, acontecem mais aqui na região norte e no centro-oeste, ali pelo rumo de Goiás, né, Mato Grosso do Sul. Vai ter mais esses, e aqui no norte vão ter mais esse acidente com jararaca. E dentre as espécies de escorpião, o escorpião amarelo é o que mais causa acidente, tá bom? E entre as aranhas vão estar se destacando aí como causadoras de acidente a aranha marrom e a aranha armadeira. A gente tem aqui os escorpiões. Os escorpiões, entre os aracnídeos, são os que mais frequentemente causam acidentes. Os mais comuns aqui no Brasil são o escorpião preto e o escorpião amarelo. Aí nesse de cima, né, a figura número 1, primeiro escorpião, é o escorpião preto. E esse maiorzinho aí de baixo é o escorpião amarelo. Não sei se está dando para ver na imagem, mas ele possui mais estruturas amarelas do que o outro escorpião, tá bom? Então esses dois escorpiões, dois tipos de escorpiões, escorpião preto e o escorpião amarelo, são os que mais causam acidentes entre os animais peçonhentos, tá bom? Frequentemente a picada de escorpião é seguida de dor, né, moderada ou intensa, ou um formigamento no local do acidente. Então a pessoa vai sentir dor ou então formigamento ali no local onde ele foi picado pelo escorpião. Esses sintomas, né, a dor, o formigamento, podem ser tratados com analgésico ou bloqueados ali por anestésicos locais. E além de observação, surgimento de outros sintomas por no mínimo 6 a 12 horas, principalmente em crianças ali menores, né, de 7 anos e os idosos. Então, o escorpião picou, a pessoa vai ficar ali de 6 a 12 horas no hospital, vai estar sendo feito uso de analgésico ou então algum anestésico local, e ela fica em observação. Esses são os sintomas, né, da gravidade aí, da picada de escorpião. A pessoa pode sentir náuseas e vômitos, sudorese, agitação, tremores, salivação e taquicardia e hipertensão. Então o coração vai acelerar, a pressão vai subir aí devido a essa picada de escorpião, tá bom? E aqui nesse caso, né, a gente procura atendimento hospitalar o mais rápido possível, mantendo o paciente em repouso, né, para ele não estar ali agitando e o veneno se espalhar mais rápido. Para avaliação aí da necessidade da soroterapia anti-escorpiônica. E, se possível, né, levar o animal para identificação. Se você conseguir capturar o animal, leva ele junto ali com o paciente para o hospital para estar sendo feito ali a administração do soro correto para esse paciente. Soro anti-escorpiônico.
Aqui a gente tem algumas imagens de picada de escorpião, tá bom? Isso aqui é uma. Outra imagem também de picada de escorpião. Essa aqui na mão também, outra picada. Você percebe que forma, né? De início não forma um edema, mas ali rapidamente vai formar um edema. Tem o eritema também, essa vermelhidão bem acentuada, bem grande aí, né? No membro do paciente. Então, essas são algumas imagens de picada de escorpião. Temos também aí as aranhas, pessoal. As principais aranhas causadoras de acidentes aqui com animais peçonhentos no Brasil é a aranha armadeira, né? Armadeira. Que a aranha armadeira, ela quando surpreendida, ela se coloca em posição de ataque, apoiando-se nas pernas traseiras. E ela vai estar erguendo também as dianteiras e vai estar procurando picar. Então ela fica em pé, tá, pessoal? A aranha armadeira. A picada, ela causa dor imediata, inchaço local, né? A pessoa vai ficar com aquele edema, formigamento, sudorese no local da picada. Então, ali no local da picada, vai começar a suar. Deve-se combater a dor com analgésicos e observação rigorosa de sintomas. A preocupação deve ser com o surgimento de vômitos, aumento da pressão arterial, dificuldade respiratórias, tremores, espasmos musculares, caracterizando aí acidente grave. E assim a necessidade de internação hospitalar e a soroterapia. Então, a paciente pegou aqui uma picada de aranha armadeira, né? Os sinais e sintomas aí começaram a piorar. Ela precisa ser internada imediatamente para estar fazendo a soroterapia. Temos também a aranha marrom como causa de acidentes, né, com animais peçonhentos. A aranha marrom, ela vai estar provocando menos acidentes e ela é um pouco menos agressiva. Na hora da picada, a dor é fraca, né, e desapercebida, é uma dor mais fraca. E após 12 horas ou 20 a 24 horas, aparece aí uma dor no local, uma dor com edema, o local começa a inchar, o paciente vai apresentar náuseas, mal-estar geral, manchas, bolhas e até necrose local, tá bom? O tecido vai começar a necrosar. Nos casos graves, a urina fica cor de Coca-Cola, tá bom? Fica uma urina bem escura. Nos casos graves, e orienta-se procurar atendimento médico para avaliação. Então, aqui no caso da aranha marrom, estado mais grave, né, além da urina, cor de Coca-Cola, o paciente pode estar apresentando uma necrose no local da picada. Temos também a tarântula vai estar provocando aí acidentes. Tarântula é uma aranha que vive em gramados e em jardins, pode provocar uma pequena dor local, podendo evoluir também para a necrose. Então, né, essas duas aranhas vão estar evoluindo para a necrose, a picada delas. Vai estar sendo feita a utilização de analgésicos para o tratamento da dor. E aqui no caso da tarântula não existe uma soroterapia específica, né, um antídoto específico. Então aqui a gente tem também imagens de picada de aranha. Começa aí com a picada, né, no local já forma ali uma pequena estrutura e aí em volta esse edema e o eritema. Essa parte escura aí no local da picada já é o começo de necrose. E aí ela vai evoluindo, tá, pessoal? Se ela não for tratada, dependendo aí de qual aranha picou, né? Pode ficar desse jeito. Isso aqui já é uma necrose tratada, tá bom? Já foi retirado ali o tecido necrosado. E aí fica essa estrutura aí na derme do paciente, tá bom? Fica bem lesionado. Isso aqui foi suturado, né, para estar ajudando a cicatrizar, fechar aqui o ferimento.
E a gente vai agora aí para a parte das cobras. Olha só, vamos começar aqui pela jararaca. A jararaca também é conhecida por caiçaça, jararacuçu, urutu ou cotiara. Alguns desses nomes eu nem sabia, tá, pessoal? Que são nomes que são utilizados em outras regiões. Ela é uma cobra que vive em locais úmidos, sendo responsável pelo maior número de acidentes entre as cobras, né? O envenenamento causado pela jararaca é chamado de hipotrópico. O veneno da jararaca, pessoal, provoca uma dor imediata, edema, calor e vermelhidão no local picado, tá bom? Pode acontecer também aí uma hemorragia no local da picada ou então distante dela, dependendo aí, né? De cada paciente pode estar acontecendo uma hemorragia. E essas são as manifestações precoces, ou seja, aí até 3 horas do acidente. Então, a pessoa foi picada e em até 3 horas ela pode estar apresentando tudo isso. As complicações dessa picada vão ser as bolhas que podem estar surgindo, podem gangrenar, né, e estar formando um abscesso. Como a gente viu agora há pouco em algumas imagens, né, ali da picada de aranha, vai estar acontecendo algo bem parecido aqui na picada da jararaca. E também pode acontecer aí como complicação uma insuficiência renal aguda. Então a gente percebe que a picada de jararaca é algo muito grave, né? Pode estar atacando inclusive os rins. Temos a surucucu, também chamada aí de pico de jaca ou surucutinga, provoca reações semelhantes ao veneno das jararacas, né, como a hemorragia, o edema no local e também uma diarreia. Essas cobras causam o chamado envenenamento laquético. Esses nomes aqui estranhos no finalzinho aí que elas que tem, pessoal, relacionado ao veneno delas, tá ligado também aí ao soro antiofídico. Então, o soro antiofídico vai ter um nome aí bem parecido também. Temos a cobra cascavel. Cascavel ela é conhecida como boicininga ou maracamboia. Ela possui veneno que não provoca importante reação no local da picada, mas pode estar levando à morte. O envenenamento causado pela cascavel é chamado de crotálico. A pessoa que recebeu uma picada aí de cobra cascavel pode apresentar nas primeiras horas uma dificuldade em abrir os olhos. Ela pode apresentar visão dupla ou então a visão turva. Vai apresentar dor muscular e uma urina avermelhada. E aí, após 6 horas ou 12 horas, o escurecimento da urina. A complicação dela é a mesma ali da picada da jararaca, que vai estar sendo a insuficiência renal aguda. Temos a cobra coral. A ação do veneno da cobra coral no organismo é muito rápida. Os sinais e sintomas aparecem em questão de minutos. E o envenenamento é denominado por elapídico. Então, esses são os sinais e sintomas, né? A dificuldade também em abrir os olhos. A pessoa vai apresentar uma cara de bêbado, aquela cara, né? Ali todo mundo sabe de uma pessoa bêbada. Vai apresentar falta de ar, dificuldade em engolir, insuficiência respiratória aguda. Tudo isso em questões de minutos, né? Que como a gente viu agora há pouco, esse envenenamento aqui da cobra coral acontece em minutos, aí os sinais e sintomas. Então, essas são imagens de picada de cobra. A gente vê 2 furinhos, né? Porque está relacionado aí as duas presas. A cobra tem ali as duas presas, né? Local por onde vai estar inoculando o veneno. Então, a picada vai ter essa característica, 2 furinhos.
geralmente vai estar ali acometendo tornozelo, calcanhar, né? Que é um animal que rasteja, está ali no chão. Então, essas são as áreas mais atacadas. Aqui novamente, a região aqui no pé. Pode apresentar hemorragia, tá, pessoal? No local ou então em algum lugar mais distante. E aí, em poucas horas, né, pode estar evoluindo também para a necrose. E aí, se não for tratada da melhor forma, ela vai evoluindo. Vai piorando, né? Vai ficando dessa forma. É algo realmente aí que pode estar cometendo o membro do paciente. Em alguns casos, o paciente pode ter que amputar, né, o membro ali, a perna ou então o pé, por causa dessa necrose. Esses acidentes ocorrem com mais frequência em área rural, né, nas áreas rurais, ou em local com condições precárias de habitação ou higiene. A época de enchente também é aí propícia a esse tipo de acidente, porque muitos animais vão estar saindo dos abrigos, né, e procurando um lugar seco. Então, geralmente na época de enchente vai ter mais acidente aí com picada de cobra. Não só as cobras, né, aranha, escorpião, todos eles vão procurar abrigo. A faixa etária mais acometida por acidentes desse tipo é entre 15 e 29 anos, então a população jovem, né, que geralmente sofre mais com esse tipo de problema aí dos animais peçonhentos, com esse tipo de acidente, que corresponde aí ao grupo, né, a faixa etária onde se encontra a força de trabalho. Além disso, a prevalência no sexo masculino é de 70%. Então, a maioria dos casos desse tipo de acidente vai estar acontecendo com os homens. Os membros inferiores são os locais mais atingidos pelas picadas, seguidos aí pelos membros superiores. Então, acomete mais os pés, as pernas e, em segundo lugar, os braços. E aqui a gente tem algumas medidas, né, que podem estar sendo adotadas para evitar esse tipo de acidente, que é evitar o acúmulo de entulhos dentro de casas ou quintais, evitar entrar em áreas de mata, tá bom? E quando necessário, estar utilizando aí calça e sapato fechado, né, de preferência em uma bota. Utilizar repelente e não colocar a mão em buracos na terra ou em troncos de árvore, que muitas vezes é a habitação desses animais. Em caso de acidente, a pessoa deve ser encaminhada ali imediatamente à unidade de saúde. Se possível, o animal deve ser coletado para identificação. Isso vai estar ajudando aí na escolha do melhor tratamento e soro a ser utilizado. Então, quando o animal é capturado e é levado junto com o paciente, né, fica mais fácil a identificação para estar fazendo aí a soroterapia adequada. E aí os primeiros socorros com essas vítimas, né, vão estar consistindo em manter a pessoa acidentada calma, de preferência deitada, né? Em todos esses acidentes, o veneno vai estar circulando no corpo, então quanto mais rápido ele circula, pior vai ser para a vítima. Então, tentando acalmar ela ali, deixar ela mais tranquila, deitada, isso vai ajudar, né? Ela a diminuir o batimento cardíaco, a frequência cardíaca, e o veneno vai estar ali no organismo agindo de uma forma mais lenta devido a isso. E aí você mantém o membro picado mais elevado que o corpo, né? Justamente aí por causa dessa circulação sanguínea, vai estar sendo ali diminuída no local ao elevar o membro. Lavar o local da picada com água e sabão, ou então, se tiver um soro fisiológico disponível, você pode lavar com soro fisiológico. Não fazer a sucção do veneno, tá, pessoal? É errado tá fazendo ali a sucção do veneno, chupar, né? Colocar a boca ali, tá tentando tirar o veneno, é errado. Não fazer torniquete, o torniquete aqui também não é indicado, porque o que acontece? A pessoa foi picada, o veneno já entrou, então já não tem mais o que fazer, né? O veneno já tá ali na corrente sanguínea, já passou daquele local. Então, tanto faz, né? Tentar chupar ali o veneno, fazer o torniquete, isso não vai ter mais efeito sobre aquele veneno, que já vai estar, né, correndo na corrente sanguínea. Então, não tem por que fazer o torniquete.
Existem pessoas que queimam, né? Existe essa questão aí de queimar o local afetado, isso também é errado. Então você não corta e também não queima o local afetado pelo veneno. Não espreme, é errado espremer o local da picada também. E você também não coloca folhas, pó de café ou terra sobre a ferida, né? Geralmente são pessoas aí mais do interior que vão estar fazendo esse tipo de prática e todas elas são erradas, tá bom? Certo é encaminhar já de forma imediata essa vítima para o hospital. Muitas dessas ações podem comprometer a circulação sanguínea, né? Essas técnicas erradas, está causando aí necrose ou então infecções, agravando ainda mais a saúde do acidentado. Então, colocar a boca ali no local vai infeccionar, né? Porque a nossa boca tem muitos micro-organismos, pode estar infeccionando. Ou fazer o torniquete pode estar levando ali a uma necrose também. Então, são erradas essas práticas. Então, as intervenções de enfermagem vão estar sendo aí colocar o paciente em repouso absoluto no leito, com a elevação da região atingida pela picada. A gente vai estar lavando, né, o local atingido também ali com água e sabão, ou então uma solução antisséptica. É preciso remover anéis, pulseiras, acessórios ou qualquer outro objeto que seja constritivo, né, que esteja ali apertando a região. Caso haja presença de garrote, não retira imediatamente, ali devido ao risco de choque, né? Então, tem muita gente, né, que faz aquele garrote, dá aquela prensada, amarrada no membro do paciente. Se o paciente chega no hospital desse jeito, a gente não retira esse garrote imediatamente, devido aí ao risco de choque. E aí é instalado, né, o acesso venoso na veia aí desse paciente e a gente não punciona o membro afetado. Se a lesão foi ali no braço direito, a gente vai estar fazendo a punção no braço esquerdo, tá bom? Não fazer aí a punção no membro afetado. E aí a retirada desse garrote deve ser feita de forma gradual e lenta, né, levando em conta o nível da isquemia da extremidade. Na administração da soroterapia, a gente verifica na prescrição o tipo e a quantidade do soro, né? As ampolas vão estar sendo diluídas ali, enfim, todo aquele processo. A gente realiza profilaxia contra as reações anafiláticas, com a administração prévia, né, de 10 a 15 minutos, com os antihistamínicos e corticoides, conforme a prescrição médica. Então, conforme o médico for prescrevendo, a gente vai fazer a administração nesse paciente. E aí a gente observa, né, as possíveis reações precoces durante a infusão, com a vigilância permanente até 2 horas após o término. Então a gente fica de olho direto nesse paciente para ver como que ele vai reagir aí em relação a esse soro. Caso seja observado urticária, tremores, tosse, náuseas, dor abdominal, rubor facial, né? Você percebe ali que o rosto, o pescoço do paciente está ficando vermelho. Prurido, ele começa a se coçar. Aí a gente interrompe imediatamente a infusão do soro. E informa ao médico, né? Para ele tomar ali uma conduta específica, algum outro procedimento. A soroterapia poderá ou não ser reiniciada a critério médico. Então, se acontecer algum desses problemas, né, a gente informa o médico e aí o médico vai estar decidindo o que vai ser feito. E aí é realizado o balanço hídrico, né, um balanço hídrico rigoroso, mantendo a hidratação adequada para a diurese. E manter o controle dos sinais vitais. Então, né, manter o controle dos sinais vitais, está monitorando ali o paciente bem de perto, para estar checando alguma alteração, né, verificando alguma alteração. Se isso acontecer, a gente informa ao médico. Então, essas são as condutas aí das intervenções de enfermagem, né, sobre o que fazer com esse paciente que foi acidentado por um animal peçonhento.
Existem alguns outros animais que vão estar provocando picada, né? Tem aí peçonha também, algum veneno. Mas o procedimento também vai ser basicamente esses aqui que a gente viu. Então a gente finaliza a nossa aula aqui. Hoje a gente acaba a nossa aula teórica, né? A teoria acaba aqui. Semana que vem a gente vai para a prática. O horário da prática vai ser o horário da aula, né? Me informei lá com a secretaria, eles me passaram isso. Então, o horário da aula prática vai ser no horário da aula. Então, pessoal, espero ter contribuído aí com a teoria, tá bom? Qualquer coisa, estou à disposição. Vocês sabem meu número, é só entrar em contato. A gente vai estar se vendo na prática. Eu vou estar dando esse tempinho para vocês estarem revisando o conteúdo, tá bom? E aí, qualquer dúvida, é só entrar em contato comigo. Sexta-feira temos a prova, sexta-feira que vem, né? Por isso que eu tô dando esse tempo justamente para vocês estudarem com mais calma, tá revisando o conteúdo. E é isso, espero ter contribuído aí para o conhecimento de vocês, tá bom? A gente finaliza aqui e eu encontro vocês semana que vem. Então, até lá, tchau!